Olá, esta é a 11ª aula de cálculo do curso de Cálculo 1 e aqui eu vou retomar um exemplo da aula 10. Nós já trabalhamos esses 3 primeiros itens na aula anterior. Se quiser acessar, e acho interessante acessar a aula anterior para entender os cálculos, que eu vou fazer um breve resumo aqui. E aqui nessas 3 primeiras que foram feitas, como eu disse na aula anterior, nós calculamos a velocidade média, que é uma taxa, né, aqui de variação média, taxa de variação média da minha função dada, da minha função f de x em relação à variável x, ok? Eu tenho aqui uma função que vai, uma função horária, né, do movimento aqui de uma partícula, ou seja, é uma função que me dá a posição dessa partícula no tempo, em relação ao tempo. Essa posição nós estamos designando pela letra f e o tempo x. Então, variação da posição em relação ao tempo é velocidade. Tá? Então, nesse caso, é uma taxa de variação de f, posição, em relação a x, tempo. Na física, geralmente se vai utilizar a letra S para posição e T para tempo. Então, é uma S de T, sem problema algum. E o que nós fizemos, né, eu fixei aqui o instante 1, que é o meu instante inicial, você pode chamar de x0, né, até o instante 3. Qual é a velocidade média neste intervalo de tempo, de x0 até x1? Depois o x0 e o x1 aqui, né, houve uma alteração no x1, mas o x0 é o mesmo. Esses dois valores agora me deram um outro intervalo de tempo, um pouquinho menor, um pouco mais reduzido. Eu fui diminuindo esse intervalo, já vou mostrar o porquê, e justamente para nós calcularmos aqui sim, né, o tema desta nossa aula, da aula 11, calcular a velocidade não média, mas sim num dado instante, no instante 1 segundo, e depois no instante x qualquer. Como fazer isso? É exatamente a ideia de derivada. Bom, só para relembrar aqui bem rapidamente, no caso do item A, a velocidade média, né, que se quis determinar, entre os instantes x0 igual a 1 segundo, tá, e x1, instante final, igual a 3 segundos. Então, o que nós fizemos aqui? Calculamos a f de x0, que é a f de 1, a posição no instante 1, tá, que é dada pela função cujo gráfico é essa parábola aqui desenhada, menos x ao quadrado mais 6x, né, dada ali no enunciado. Fizemos, portanto, menos 1 ao quadrado mais 6 que multiplica 1. Tá? 1 ao quadrado é 1, o menos não é da base, né, é da potência, então ficou menos 1, mais 6 que deu 5. No instante 1, o móvel encontra-se na posição 5 metros. No instante final x1, que é o instante 3, então é a f de 3, a posição é menos 3 ao quadrado mais 6 que multiplica 3. 3 ao quadrado 9, portanto, menos 9 mais 18. Isso dá 9 metros. Olha aqui, isso a gente pode perceber aqui no gráfico, né? No instante 3, ele está na posição 9. Olha aí. Né? E no instante 1, ele está na posição 5. Portanto, houve um deslocamento, né, um delta, a gente chama de delta F, está aqui o delta F, tá? Um deslocamento de 9, estava na posição 5, chegou até a posição 9, houve um deslocamento de 4 metros. Ao passo que o meu delta x, meu intervalo de tempo, é 3 menos 1. Começou no instante 1, e terminou no instante 3, portanto 2 segundos. Quer dizer então que a minha velocidade média, que é a variação do f, da posição, sobre a variação do tempo, ficou como sendo 4 metros sobre 2 segundos. 4 por 2 vai dar 2 metros por segundo. Essa é a velocidade nesse intervalo que vai do 1 até o 3. E a gente pode, né, traçar aqui uma reta, a gente chama de reta secante. A sua inclinação, e eu vou falar sobre isso porque vai ser importante também na interpretação da derivada, a sua inclinação, né, ela vai exatamente variando à medida que eu diminuo o meu ΔX. Então, se você considerar aqui, né, um ângulo alfa, por exemplo,
né, que é o ângulo formado por essa reta secante, e a linha horizontal, tá? Nós temos aqui em relação a alfa que a sua tangente, a tangente do alfa vai ser o cateto oposto, medida ΔF, sobre o cateto adjacente, medida ΔX. Nesse nosso caso, vai ser 4 metros sobre 2 segundos, que vai dar 2 metros por segundo. Quer dizer, a tangente do alfa aqui é a taxa de variação média, né, a nossa velocidade média. E a ideia foi justamente diminuir esse intervalo, fazer com que o meu x1 vá cada vez mais se aproximando do meu x0. Ou comecei de 1 a 3, depois fui de 1 a 2, de 1 a 1,5. E aí o que vai acontecer? Para quê que eu estou diminuindo? Para justamente trabalhar a ideia de diminuir o ΔX cada vez mais, fazê-lo tender a zero, já que ele não pode ser zero, né? Porque senão eu não consigo calcular a velocidade média. Tem que ter um intervalo de tempo para calcular a velocidade média. Mas o que o item D pede, é o que nós vamos ver agora, não é velocidade média, e sim velocidade instantânea. Vamos lá. Como que eu vou obter essa velocidade instantânea? Olha, eu vou no instante 1, tá? Vou fixar 1, que a gente já sabe que a posição do móvel era 5, isso já foi calculado. Agora imagine que eu vou diminuir cada vez mais o meu intervalo ΔX, não vou ficar calculando não. Mas qual é a ideia de diminuir cada vez mais esse intervalo? Fazer com que esse valor x1 se aproxime cada vez mais do valor x0. Isso significa dizer que o ΔX vai tender a zero. Então, para determinar essa velocidade, eu vou trabalhar ainda a ideia de velocidade média. Só que para poder indicar esse valor 1, quando eu falo ΔX, é simplesmente a distância entre o x0 e o x1. Independentemente de onde começa e onde termina, o que eu tenho é essa distância. Tá? A gente tem que ΔX é o x1 menos o x0. Isso nós vimos na aula passada. Tá? Se eu fixar esses valores aqui, eu vou considerar x1, isolar o x1, melhor dizendo, eu vou ter x0 mais ΔX. O meu x1 pode ser substituído por x0 mais ΔX, como se eu estivesse resolvendo a equação aqui. Perfeito? E o x0 vai continuar sendo x0. Bom, essa velocidade no instante 1, já que não é uma velocidade média, pode ser dada como o limite com ΔX tendendo a zero, ou seja, eu vou diminuir esse intervalo cada vez mais, de forma infinitesimal, cada vez mais próximo de zero, e aí dessa forma eu vou ter exatamente a velocidade nesse instante. A minha reta aqui vai ser tangente a esse ponto. Limite do quê? Qual é a velocidade média, né? Como nós definimos lá? ΔF sobre ΔX, essa é a fórmula. ΔF, a f de x1 menos a f de x0. Ok? Bom, sobre x1 menos x0. Só que o nosso x1, ou melhor, o nosso x0 aqui, ele vai ser igual a 1. Nós fixamos em 1. Esse é o x0. Tá? Então eu posso escrever essa expressão aqui, que vou escrever aqui ao lado, como f de x1 no lugar de x1, 1 mais ΔX. Esse é o meu x1. E no lugar de x0, 1. Tá? Então vai ficar f de x1 é f de x0, perdão, de 1, né? F de 1 mais ΔX menos a f de 1. Tá certo? Eu reescrevi essa expressão aqui, considerando que x0 é 1 e que x1 é 1 mais ΔX. Perfeito? E embaixo eu vou deixar como ΔX, porque a referência que nós temos aqui é ΔX, no limite. Agora é escrever essa expressão. Vamos resolver, né, desenvolver essa expressão, para poder resolver, calcular esse limite aqui. Vamos lá. Está aqui o cálculo que a gente quer fazer, lembrando que a função f de x é menos x² mais 6x, então, trabalhando essa expressão, como é que eu posso indicar a f de 1 que aparece ali ao lado? F de 1 é só substituir o x por 1. Menos 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Já fizemos esse cálculo, vai dar 5 metros, ou simplesmente 5. Bom, e a f de 1
mais ΔX. Eu vou colocar 1 mais ΔX no lugar de x aqui na expressão. Então vai ficar menos 1 mais ΔX ao quadrado mais 6 que multiplica 1 mais ΔX. Ok? Bom, esse cálculo ele é exaustivo, você vai perceber, mas depois quando a gente definir, entender o que é derivada, há regras que facilitam e muito, vocês vão ver, esse tipo de cálculo. A gente não vai precisar ficar calculando o limite, a gente vai para regras mais diretas. Ok? Bom, então aqui continuando o nosso trabalho algébrico, aqui é o produto notável, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1 vezes o ΔX, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2 ΔX, mais o quadrado do segundo. Vou colocar aqui entre parênteses ΔX, tá? Mas tem esse sinal de menos aqui para toda a expressão, mais 6 que multiplica 1, distributiva aqui, mais 6 que multiplica ΔX. Pronto, agora eliminando parênteses aqui vai ficar menos 1, menos 2 ΔX, menos o ΔX ao quadrado. Vou manter aqui parênteses, porque ΔX ao quadrado é uma coisa só aqui, mais 6 ΔX. O que eu posso fazer aqui? Olha, menos 1 com mais 6 vai dar 5, menos 2 ΔX com mais 6 ΔX, 6 menos 2 vai dar 4, mais 4 ΔX, menos o ΔX ao quadrado. É o único termo, não dá para agrupar com nada. Pronto, essa é a minha expressão f de 1 mais ΔX, e a minha f de 1, como já vimos, é 5. Agora vamos reescrever aqui, né, limite com o ΔX tendendo a zero de f de 1 mais ΔX é 5, mais 4 ΔX, menos ΔX ao quadrado. Menos a f de 1 é 5, então menos 5. Tudo isso sobre ΔX. Eu não consigo, já dava para ver isso aqui na primeira parte, né? Eu não consigo resolver esse limite por substituição direta, né? Substituindo o ΔX por zero, porque vai cair na forma indeterminada, divisão por zero. Perfeito? Bom, então o que nós vamos fazer é tentar trabalhar algebricamente aqui para resolver esse limite. Isso a gente viu nas primeiras aulas de limite. Perceba que 5 com menos 5 cancela, dá zero. Tá? E no que sobrou aqui eu tenho ΔX na parte de cima nos dois termos. Eu posso colocar o ΔX em evidência. Isso vai me ajudar no cálculo. Colocando o ΔX em evidência ali na parte de cima, de 4 ΔX sobra o 4, de menos ΔX ao quadrado vai sobrar menos ΔX. ΔX ao quadrado, ele vezes ele mesmo, um deles está aqui fora, o outro permanece entre parênteses. Tudo isso sobre ΔX. Agora eu consigo cancelar ΔX com ΔX. Olha o que aconteceu com o meu limite. Vai ser de 4 menos ΔX. E agora eu consigo fazer a substituição do ΔX por zero, né? Vai ficar 4 menos 0, que é igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo. Essa é a minha velocidade no instante 1 segundo. Quer dizer, se eu quero calcular a velocidade no instante 1 ou em outro instante 2, eu tenho que desenvolver teoricamente eu tenho que desenvolver todo esse cálculo, né, de limites. Aí eu teria que mudar aqui, se for para o instante 2, colocar 2 aqui, refazer todos os meus cálculos e assim por diante. Tá? Só que no item E eu estou pedindo para um instante x qualquer, não para um instante 1 exatamente, mas se for para um x qualquer, eu vou obter uma função da velocidade em relação a x. Aí eu uso essa função para calcular a velocidade em qualquer instante para essa partícula. E essa é uma aplicação assim muito forte do que a gente chama de derivada. Dá trabalho? Usando limites, como eu estou fazendo aqui, dá bastante trabalho. E olha que a função aqui ela é relativamente simples, né? Uma funçãozinha de segundo grau. Imagina funções mais complexas você fazer tudo isso. Por isso que eu repito, mais para frente, quando a gente trabalhar as regras de derivação,
que nós já vamos começar a trabalhar na primeira aula de definição de derivada, tá? Você vai perceber que esse trabalho é muito simples de ser feito. Geralmente ele é muito simples, bem mais simples do que eu estou desenvolvendo aqui. Mas vamos lá para o item E. Aqui, eu quero a velocidade agora num instante x qualquer. Vou chamar de x0 aqui para continuar com aquela notação que nós tínhamos. Vamos lembrar que o x1 pode ser dado por x0 mais ΔX, ok? Então, essa velocidade no instante x0 qualquer, vai ser o limite, como nós fizemos no item anterior, com ΔX tendendo a zero, do que? Do ΔF, que vai ser a f de x1, ou seja, x0 mais ΔX, menos a f de x0 sobre o ΔX, correto? Bom, então eu preciso saber quanto que é a f de x0 mais ΔX, eu preciso de uma expressão para substituir aqui, e preciso de outra expressão para colocar aqui, ok? Bom, a f de x0 ela é simples, né? A f de x0, você vai pegar a função f de x, que é menos, nesse exemplo, menos x ao quadrado mais 6x, e vai simplesmente colocar x0 no lugar de x. Então vai ficar menos x0 ao quadrado mais 6x0. Pronto, essa expressão que vai vir aqui. Mas eu tenho ainda a f, essa vai ser um pouquinho mais trabalhosa, tá? Eu tenho aqui a f de x0 mais ΔX. Então eu vou pegar essa expressão aqui e colocar no lugar do x, x0 mais ΔX. Desculpem aí o barulho, o ruído por trás, é a chuva muito forte que está acontecendo no momento aqui. Então, menos x ao quadrado mais 6 vezes o x, ou seja, 6 vezes x0 mais ΔX. Ok? Vamos lá, desenvolver aqui esse produto notável. Então, nós vamos ter o quadrado do primeiro, x0 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x0 vezes ΔX, entre parênteses aqui, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado. Está aqui, esse é o nosso produto notável. Mais distributiva 6 vezes x0, mais 6 vezes ΔX. Ok? Vamos eliminar aqui parênteses, né, do produto notável, então vai ficar menos x0 ao quadrado mais 2x0 ΔX mais ΔX, perdão, vamos corrigir aqui, eliminando aí os parênteses aqui, tudo, eu vou ter uma troca de sinal, né? Então é menos aqui, ΔX ao quadrado, mais 6x0 mais 6 ΔX, ok? Eu vou colocar toda essa expressão, né, tudo isso daqui, eu vou colocar no lugar aqui, né, da minha f de x0 mais ΔX. Vamos lá então. Quer dizer que a minha velocidade vai ser o limite, com ΔX tendendo a zero, de menos x0 ao quadrado, menos 2x0 ΔX, menos ΔX ao quadrado, mais 6x0, mais 6 ΔX, menos quem? Menos essa expressão aqui. Para poupar aqui um pouquinho de trabalho, como é menos toda essa expressão, o sinal de menos aqui vai inverter esses sinais daqui. Tá? Então vai ficar mais x0 ao quadrado menos 6x0. Tudo isso sobre o ΔX. Não podemos esquecer aqui do ΔX. Ok? Agora, o que pode ser feito para tentar simplificar? Olha aqui, nós temos menos x0 ao quadrado, nós temos mais x0 ao quadrado. Nós temos mais 6x0, nós temos menos 6x0. Já deu uma boa limpada na expressão. Então, eu vou ter aqui menos 2x ΔX, menos o ΔX
ao quadrado mais 6 ΔX. Tudo isso, só um minutinho que falhou aqui, tudo isso sobre ΔX. Na parte de cima eu consigo colocar ΔX em evidência. Né? Daqui deu mais trabalho, porque é um cálculo puramente algébrico, né? Mas eu coloco aqui o ΔX em evidência. Dessa expressão sobra menos 2x. De ΔX ao quadrado sobra o ΔX, então menos o ΔX. E de mais 6 ΔX sobra o mais 6, já que o ΔX está ali em evidência. Tudo isso sobre ΔX. Cancela ΔX com ΔX. Olha o que nós temos agora. Limite com o ΔX tendendo a zero do que? De menos 2x menos ΔX mais 6. E isso eu consigo calcular substituindo o ΔX por zero. Vai ficar menos 2x, é o ΔX que tende a zero. Então fica menos 2x menos 0 mais 6. Cálculo de limite simples. Tá? Resultado, menos 2x mais 6. Pronto, olha que interessante. Agora eu tenho uma função, né, uma v de x, que me dá a velocidade para o instante que eu quiser. Para o instante 1, 2, 1,5, 3, 0,75. Você usa isso daqui para qualquer instante. Né? Essa é a função velocidade, que é bastante utilizada lá na física, no estudo do movimento. Minha função velocidade escalar. Velocidade instantânea, velocidade a qualquer instante. Aqui a gente termina o exercício, mas antes de finalizar essa aula, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Vou abrir aqui uma nova página. Nós partimos da função S, não, eu escrevi como f, né? F de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. E trabalhando, né, aquele tipo de limite que a gente chama de derivada, ou seja, eu derivei essa função. Derivar significa obter a taxa de variação instantânea da função f em relação a x. O quanto que o f varia para cada intervalo muito pequeno de x, né? ΔX tendendo a zero. Nós obtivemos a função v de x, que é igual a menos 2x mais 6. Que semelhança essas funções têm? Tá? Elas não são equivalentes, elas não são iguais, elas são diferentes. Mas elas têm uma certa semelhança. Perceba que o 2 que estava como expoente aqui, ele aparece multiplicando o x. E onde tinha o 2 no expoente, o expoente era 2, tirou 1, ficou 1, tá? Aqui. Ok? E onde eu tinha 6x, ficou só o 6, o x sumiu. Isso vai nos permitir trabalhar algumas regras. Daqui a gente vai estabelecer algumas regras que vão justamente evitar todo aquele cálculo de limite que a gente acabou de fazer. Vai poupar muito trabalho, a ponto de você olhar uma função como essa daqui e praticamente já obter a sua derivada sem ter que fazer todos aqueles cálculos de limite. Mas isso fica para a nossa próxima aula, em que a gente vai efetivamente entrar no trabalho e aplicações, definição, propriedades, regras e, mais adiante, aplicações da derivada. Um assunto, se não o mais importante, está entre os mais importantes da matemática. Ok? É isso aí, até lá.